Bom dia, bom dia. Eu sou o pastor Raul Nogueira. Você está no Focando Vidas dentro do Ministério LVO Luz e Vidas Orientais. Se é a primeira vez que você está conosco, entre em nosso canal, Raul Nogueira Canal. Entra lá, se inscreva, dá o ok? E você procura no playlist a parte de tudo isso que nós fazemos aqui. Então nós temos podcast lá, vários, e estamos dando, normalmente a gente dá o estudo então, sequencial, versículo a versículo, de 1 João, ok? E nós estamos quase chegando no capítulo 5. E a gente vai, em algumas ocasiões, colocando entrevistas com pessoas especiais como hoje. Pessoas que realmente nós sabemos que faz diferença no mundo evangélico, que realmente está impactando vidas e não fazendo com que pessoas sejam enganadas. Pessoas que realmente pregam o evangelho verdadeiro, aquele evangelho que transforma, liberta, ok? Então, se você realmente quer saber exatamente o que nós fazemos, entre lá e você vai gostar. Tem mais de 400 mensagens para você ali, tá bem? Hoje nós trouxemos um casal especial. Ele tem quase 2 metros de altura e ele vai comentar a respeito dele mesmo. A esposa também está aqui. Ele vai se apresentar. Ok, meu irmão? Quem é você? Me conta. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Raul. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Fernando, sou conhecido como Fernandão. Né? Por que será? Então, por causa do tamanho. Assim. Mas a minha história tem a ver com isso. Eu joguei basquete, fui jogador profissional. E foi no basquete, através do basquete, que eu acabei conhecendo a Jesus. Uhum. Tinha 2 amigos que eram cristãos, mas nunca haviam compartilhado o evangelho comigo. Sim. E um dia, recebendo um discipulador deles, esse discipulador, depois de jogarmos basquete durante umas 2 horas, apresentou o plano de salvação para mim. Quem era, você lembra? Ele chama Bira. Será? Acho que eu já vi esse nome. E por coincidência, por providência de Deus, assim, ele acabou me discipulando e eu me tornei muito amigo dele, da bem família. Amigo, né? Bem amigo. E alguns anos depois acabei me casando com uma das filhas dele, que é a Paty, que está aqui. Que bênção você estar com a gente, tá? Fala um pouquinho a respeito de você, querida. Bom, eu sou a Paty, a filha do Bira, porque eu sou muito grata por ter obedecido a ordem de pregar o evangelho. E graças a Deus, muitos anos depois, eu me casei com alguém que se converteu através da obediência do meu pai. Então, eu sou muito grata, esposa do Fernandão. Nossa. E é um prazer estar aqui. Muito bem. E você? Olá, pai. Bom dia. Me conta um pouquinho como é que estão indo as coisas. As coisas estão evoluindo. A gente está trabalhando com uma empresa de advocacia e também estamos trabalhando com uma empresa de rastreamento. E no caso da empresa de rastreamento, a gente está dando aulas para ele, né? Uhum. Então as coisas estão evoluindo. A gente está fazendo também prospecções, né? Aula do quê? Aula de marketing. A gente deu Google Ads para ele, como que faz toda a parte de anúncios no Google Ads. Também agora estamos fazendo a parte de Meta Ads. E mais para frente vamos fazer e-mail marketing. Vai ser várias aulas aí que a gente vai crescendo, porque você está dando o básico para ele. Exatamente, dando o básico para ele. E se alguém quiser entrar em contato com você, como é que faz? Tem os 2 telefones, que é o 11 94723 1984. Opa, vai devagar. Então é o 11 94723 1984. E o aqui de Campinas é o 19 98 25 25 965. Muito bem, então, se alguém quiser realmente a aula também, não só a parte aí do trabalho que ele faz, mas também se você quiser fazer aula com ele. E também eu tenho o meu canal também, que fala também na questão aí espiritual, né? Que é o Conselhos e Palavra. Se vocês quiserem entrando lá, a gente está estudando também a Bíblia também lá dentro. Tá bom, muito bem, muito bem. Mas que privilégio ter você aqui, meu irmão. Eu lembro das vezes que nós íamos lá, era um local assim tão agradável, ele existe ainda. Esse local foi a sede durante um bom tempo do centro de treinamento para os missionários que eram da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo. Os Atletas em Ação terminou?
acabar? Não, os atletas de natação estão ativos. Estão ativos? trabalhando, Eu sei que tem lá fora, mas... Não, aqui no Aqui Brasil, também, hoje o diretor nacional é o Rogério. Eu lembro do Rogério. Isso, durante muito tempo, até 2011, o Bira era o diretor nacional. Em 2011, Paty e eu assumimos a direção nacional e ficamos até 2018. Tá. Em 2018, o Rogério assumiu e é hoje o diretor nacional. Agora? O Rogério mora em São Paulo, ali em Osasco. Mas continua fazendo um trabalho com atletas. Mas tem um local... A sede está em São Paulo, ali na Praça da República. Tem um Uau. escritório ali. Nossa. Na Praça da República é a sede de atletização Muito hoje. bem. Eu queria, antes de você me contar um pouco a respeito do que você está fazendo, eu estava lendo como realmente Paulo usou exatamente os atletas e o que eles fazem como uma ilustração para algo que você faz, né? Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 9, diz assim: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpe no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Você gostaria de comentar esse versículo? O que é para a tua vida como atleta, no sentido literal, e atleta de Cristo? Esse texto é um dos textos talvez que mais a gente use na questão quando a gente está falando com atletas e também com não atletas, mas porque para mostrar o quanto a Bíblia ela realmente aborda essa questão e usa o esporte como uma ferramenta para ilustrar a questão da disciplina. Esse texto vai falar sobre a disciplina, mas talvez a coisa que eu gosto de destacar disso aí, Raul, é a ideia de que muita gente diz que, por exemplo, o esporte ele transforma a vida da pessoa. Bom, é verdade que o esporte pode trazer para a vida de uma pessoa a disciplina, pode trazer aquele ritmo de você ter algo ordenado. Abrir mão de muitas coisas. Sacrifício e tudo. Mas a gente percebe, principalmente quem teve uma carreira dentro do esporte profissional, de que o esporte ele é capaz de moldar essa parte, mas o esporte é incapaz de formar e transformar o caráter de uma pessoa. Sim. Por isso a gente hoje diz da importância do uso do esporte, da prática do esporte, mas junto e de uma forma harmônica com a palavra de Deus. Porque só a palavra de Deus é capaz de ir profundo no ser humano e transformar a vida dele. Porque eu entendo que, principalmente se a pessoa consegue se destacar, o ego vai lá para as nuvens, né? Exatamente. Então, essa é uma área que torna essa pessoa egocêntrica, vaidosa, soberba e tudo mais. E hoje nós temos vários exemplos de atletas muito bem-sucedidos na sua carreira, mas com um lado familiar, um lado pessoal terrível no fim da carreira dele, assim, com escândalos, com prisões, com coisas que a gente fala, puxa vida, o esporte foi incapaz de formar isso nele? O esporte é incapaz de fazer isso com as pessoas. Então, hoje a nossa abordagem tem sido essa. O Kaká, ele é alguém que aparentemente ele continua firme. Sim, o Kaká é um cristão que ao longo do tempo da carreira dele, e aí é uma prova talvez disso que eu estou dizendo, né? De alguém que manteve uma carreira profissional num alto nível, jogando num alto nível, mas o que faz a diferença e fez a diferença na vida do Kaká, sem dúvida nenhuma, é o conhecimento que ele tem da palavra de Deus e o relacionamento dele com Jesus. Né? Me conta um pouquinho a respeito dessa mudança, porque eu fiquei sabendo que você tinha, vamos dizer assim, um alvo que você fez durante muito tempo, de repente você mudou, não totalmente, mas você está fazendo algumas coisas diferentes. Bom, eu entro para o ministério em 1986, então
2018, foram 32 anos aí trabalhando efetivamente com evangelismo e discipulado de atletas. Mas em 2011, Paty e eu assumimos Atletas em Ação aqui no Brasil, e justamente por conta da vinda da Copa do Mundo e da Olimpíada, 2 grandes eventos acontecendo aqui no Brasil, Atletas em Ação acabou crescendo muito. E nós, nesse período, a Atletas em Ação cresceu muito com novos missionários no Brasil inteiro, nas capitais onde iam ser sede dos jogos e tudo. E nós fomos vendo a necessidade do cuidado com esses missionários, não só na parte ministerial, mas principalmente na questão pessoal. Todo missionário tem uma família, ele mesmo tem as lutas dele e tudo, e nós começamos então a olhar para esse lado, dando sempre uma supervisão aos Mesmo missionários. porque vocês, como casal, tiveram que se ajustar em muitas situações, não é? O que você fala sobre isso? Eu acho que é um desafio, né? Eu, como o Fernandão falou, aceitou Jesus com meu pai. Meu pai já estava no ministério, né? Meus pais estavam 100% no ministério, e foi onde eu cresci, foi o ambiente que eu cresci. Então, o discipulado começou desde muito cedo na minha vida. E isso facilitou em muitas áreas, né, da vida, onde a cerviz é quebrada. E quando nós nos casamos, todo casal, todo missionário vai enfrentar os ajustes, mas quando a gente tem a palavra de Deus, a gente sabe que ali tem a solução. Né? Em Deus nós temos a solução para qualquer coisa. Então, olhar para as realidades que algumas vezes a gente encontrava e buscava na palavra, e entender que todo missionário que muitas vezes se dedica tanto ao ministério e esquece algumas áreas que são fundamentais e básicas para que ele realize um bom ministério. Então, por conta disso, a gente se sentiu nessa transição do cuidado, né? Eu e minha esposa, por exemplo, ela hoje não está aqui por causa de vocês. Nós somos os culpados. Vocês são culpados. E ela está fazendo um senhor estrogonofe para vocês. Que né? maravilha. Ela está lá se preparando, né? Mas normalmente ela está com a gente. E onde eu vou, ela vai. Ou seja, nós somos um de verdade. Ela é uma discipuladora, assim, fantástica, né? Conselheira, né? Hoje, as portas, por causa da Covid, as portas se abriram, né? Então, eu tenho um ministério dentro da África, né? Em Moçambique, e ela em Burkina Faso. Ela está fazendo um aconselhamento com uma missionária que trabalha lá. Então, nós sempre estamos, de alguma forma, juntos e crescendo, e ela realmente dá muito estudo, muito... Então, realmente, os discípulos mais importantes são os da casa. Está aqui o meu filho, que acabou de falar que tem um programa já tem já está fazendo, muito bom, viu? Muito bom. Então, ele está dando estudos, tudo. Então, eu acho que isso que você vai comentar é realmente muito importante. Então, por favor. E aí, Raul, se você e a Graça vivem essa realidade, você sabe do privilégio que é nós, como missionários, podemos servir juntos. Mas essa não é a realidade de muitos missionários. Às vezes... E nem pastores. E nem pastores, exatamente. O homem está muito envolvido no ministério e a esposa, às vezes, está envolvida mais com os afazeres da casa e tudo. E houve uma época em que essa foi a nossa realidade. A Paty teve que dar um tempo menor para o ministério, porque havia necessidade de se dedicar à educação dos nossos filhos, e ela estava envolvida, é o normal, né? Que é o normal. Mas assim que os nossos filhos foram crescendo, logo você tem? Nós temos um casal, né? Temos o Timóteo e a Vitória. O Timóteo está casado, se preparando para ir para o ministério também. Aliás, já está no ministério, mas se preparando para ir para o campo. Ele tem um chamado junto com a esposa para ir para Nigéria. Estão se preparando para ir para lá. E a nossa filha Vitória está no processo, está noiva, está no processo de se casar, e também ela e o futuro marido almejam o ministério. Então, nós estamos muito felizes com isso aí. Que benção. Muito bom. Então, complementando só essa ideia,
nós começamos a ver que haviam casais que estavam no ministério desgastados, porque o ministério consome a vida de um missionário em muitas áreas, e poucas pessoas estavam olhando para o cuidado desses missionários aí. E nós voltamos então ao nosso coração e entendemos que Deus estava nos chamando para esse olhar mais específico, a questão do cuidado com as famílias de missionários, ajudando-os a organizarem um pouco melhor a família e levarem isso de uma maneira que amanhã ou depois o ministério não se tornasse uma arma ou um inimigo para com os filhos. Porque outra coisa triste, uma realidade que a gente começou a ver foi isso, que há pastores, há missionários em que os filhos não querem saber do Senhor por conta de terem uma ideia equivocada de que foi justamente o Senhor, o ministério, que tirou o pai da permanência, do convívio ali. Eu tenho assim, exemplos muito claros, principalmente os americanos, que eles deixavam os filhos em lugares muito distantes, ficavam vários lá, e ele ia para um outro país, né? Eu tenho casos que filhos realmente não chamam o pai nem de pai, né? Cortaram relações e tal, porque Deus roubou meu pai, né? Roubou minha mãe. Então, isso eu acho algo muito sério. E quando nós, por mais uma vez, uma providência de Deus, nesse processo de olharmos a questão da família e tudo, nós tivemos contato com um pastor da África do Sul. O nome dele é Cassie Karsten. Esse homem é muito envolvido com o movimento de esportes no mundo inteiro. Ele é um treinador, foi um ex-jogador de rugby na África do Sul. Na época que houve a eleição do Nelson Mandela na África do Sul, ele era um dos conselheiros do Nelson Mandela, amigo pessoal. Uau. E foi um dos responsáveis por aconselhar o Nelson Mandela a usar o esporte como uma ferramenta para a solução do apartheid, que era um problema grave na África. E como resultado, esse homem acabou vindo ao Brasil com um treinamento, um seminário chamado O Mundo Precisa de um Pai. Que é um seminário voltado para a formação, a instrução e ferramentar os pais homens na importância de serem presentes na educação dos seus filhos, né? Esse homem fez esse treinamento, treinou algumas pessoas aqui no Brasil, nas quais a Paty e eu temos feito parte desse grupo. Então, hoje nós temos a administração desse seminário, temos dado esse seminário. Esse grupo, ele tem uma sede, alguma coisa assim? Não, então, isso é uma outra coisa interessante. Não é um ministério organizado e tudo, é um movimento. E sendo um movimento, a partir do momento que você fez o treinamento, passou pelo treinamento master, você dá continuidade. Você está livre para usar. E tem uma outra coisa que foi interessante de aprender com esses homens desse movimento, que a interpretação da sigla ou da ideia da expressão copyright, que é uma proteção para os direitos e tudo, na verdade, eles traduzem isso da maneira que é o seguinte: você tem o direito de copiar, na verdade. Ou seja, todo o material o inverso do... é o inverso do que é normalmente usado. Mas todo o material, ele é disponibilizado e as pessoas podem incluir seu próprio material, podem retirar, podem usar da maneira que acharem que é melhor. O que isso tem feito é que isso tem se esparramado de uma maneira muito mais livre, no sentido de que você não tem que ficar dentro daquela caixinha, né? E obedecer estritamente aquilo que às vezes a organização impõe e que muitas vezes foge da minha realidade aqui. Eu não tenho condições. Tem que se contextualizar. Tem que se contextualizar, exatamente. E a gente tem visto os benefícios desse seminário, dessa ideia, né? Hoje nós estamos vivendo momentos complicados na questão da formação, acho que principalmente da formação masculina, da hombridade, né? E isso dentro até das nossas próprias igrejas. Sim, com certeza. Então, a gente olha com muito
muito bons olhos o conteúdo desse seminário. Inclusive, eu quero assim presentear você com um livro que bênção. que é basicamente o seminário do conteúdo de todo o seminário aí o do mundo precisa de um pai. Ok, se você tiver interesse, entre em contato comigo, Raul Nogueira, 11 999 11 5272, e aí eu vou encaminhar você para esse moço aqui, tá bem? E só complementando essa ideia do seminário, o seminário é ministrado para os homens, mas também para as mulheres. Então tem uma parte que o casal está juntos, mas tem toda uma parte que é feita pela Paty, ministrado por ela, porque também o que acontece, que a gente logo percebe, é que quando o homem não faz aquilo que ele deve fazer, que é responsabilidade dele dentro da família, a mulher não deixa o circo pegar fogo. Ela acaba assumindo alguns papéis que eram de responsabilidade masculina do homem. Tá. E aí, nesse seminário, uma das partes importantes é que nós vamos ministrar para os homens aquilo que é responsabilidade deles, mas as mulheres precisam ser ministradas também para entender que elas vão ter que dar um passo para trás para dizer, olha, assume de novo aí o teu lugar, aí vamos porque corrigir na verdade isso aí, né? com alguns movimentos que foram surgindo aí, começou a haver uma troca de papéis, não é? E o homem foi se acomodando. Marcos, alguma pergunta para ele? Foge bastante do que a gente está falando, né? É mais na questão aí do esporte. É uma curiosidade mais no sentido, o que leva, por exemplo, o atleta a, vamos dizer assim, a caminhos que realmente, isso dentro do esporte, né? A caminhos que não são legais, e como que você resgata essas pessoas que estão perdidas nesse sentido. A gente sabe que você já falou que na questão espiritual precisa, né? Mas o que o esporte muitas vezes pode desencaminhar uma pessoa, e como que é esse trabalho de ajudar ele, assim? Eu creio, Marcos, que uma das coisas também é que há uma série de ideias que são ideias não equivocadas, mas ela não transmite todo o conteúdo da realidade. Assim. A primeira delas é, por exemplo, uma frase muito conhecida, que esporte é saúde. Realmente, esporte é saúde. Mas quando você entra com esporte de competição, isso não é bem a verdade, porque todos os atletas, ao fim da carreira, eles estão arrebentados, com bastante problemas de contusões que eles vieram trazendo ao longo da carreira. Assim. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é que o ambiente do esporte é um ambiente extremamente competitivo, e por ser um ambiente competitivo, mas também um ambiente de muitos negócios e business e tudo mais, é um ambiente corrupto, né? Então, nós temos dentro do meio esportivo uma série de desafios onde o atleta está envolvido ali. Então, recentemente... É proposto algumas coisas. Exatamente. Recentemente, uma coisa que tem aparecido agora, Raul, é a questão dessas casas de apostas e tudo mais, em que atletas estão sendo notificados e alguns até acusados, levados a processos aí, com a suspeita de que venderam resultados. E é uma coisa assim, há hoje documentados. Isso já nos Estados Unidos, nós temos escândalos no esporte universitário, no esporte profissional lá, da mesma situação. Então, de novo, a questão do esporte, o ambiente do esporte é um ambiente que corrompe muitas vezes a pessoa. E o que vai evitar um atleta de ser corrompido é se ele estiver firmado na rocha, se ele estiver firmado em Jesus. Porque todo o princípio da palavra de Deus vai levá-lo a considerar um justo juiz. Esse é um aspecto. O outro aspecto, que aí já é uma coisa com um desafio muito maior, é que se a gente olha, e se a Bíblia cita o esporte, nós temos que pensar de que a criação, e se tudo foi criado por Deus, o esporte foi criado por Deus. Mas como será que Deus, ele idealizou o esporte antes da queda? Porque nós temos que entender também que após a queda, todas as coisas sofreram uma mudança, e uma mudança para pior. Então, a gente hoje também tem trabalhado, Paty e eu estamos envolvidos num treinamento que
é um treinamento que traz uma teologia para o esporte com o objetivo de redimir o esporte. O que seria redimir o esporte? Bom, é trazer princípios da palavra de Deus, onde algumas coisas que já foram praticadas anteriormente pelo esporte voltem a acontecer, como o final de uma partida, de uma competição, em que as duas equipes possam celebrar o acontecido. O placar é uma decorrer, uma consequência natural, porque alguém vai ter que ganhar, ou talvez vai ser um empate. Mas o principal do esporte é você poder dar o seu máximo, outro time também, o adversário, dá o máximo deles, e se você deu o seu máximo, não tem mais o que você poderia dar. E o resultado final, nós vamos celebrar juntos, independente de quem. A gente percebe que hoje em dia o mundo realmente está violento e os times têm torcedores que são fanáticos, né? Ou seja, é uma idolatria e acabam se matando, literalmente, né? Então, é uma área que hoje foi se distanciando do início de como era, né? Eu lembro, meu pai, fui com ele assistir o São Paulo, né? No tempo do Dias, eu conheci o Dias pessoalmente e tal. E era gostoso, família ia no campo, tá? Hoje, quem é que tem sossego de levar um filho para assistir um futebol? Hoje a gente tem medo, Raul, que o nosso filho ande com a camisa do clube que ele Matem torce ele na rua, porque verdade. você não sabe. Agora, imagina se esse é uma expectativa para que o esporte produzisse, né? Então, na verdade, a gente precisa realmente ter um olhar e entender que há muita coisa que precisa ser feita. Então, o resgate disso é algo que você vai ter que trabalhar nos valores desses, né? e esses atletas passando para a torcida uma visão diferente, não é? Exatamente. Então, e assim, por outro lado, parece que do jeito que eu estou dizendo, só existem coisas negativas no esporte, mas não é essa a ideia. A gente tem ainda exemplos muito legais de atletas que tiveram atitudes onde eles, às vezes, abriram mão de uma vitória por causa de um valor. Então, assim, ajudando um outro atleta que tenha tido uma queda numa corrida, por exemplo, tendo um espírito esportivo. Porque essa é a ideia. O espírito esportivo nada mais é, creio eu, do que isso. O atleta sendo redimido para aquilo que realmente Deus o criou. Porque é fantástico a gente olhar o que alguns atletas fazem, né? Nossa. É sobrenatural. Nós temos um atleta aqui no Brasil que é o maior medalhista paralímpico da história, que é o Daniel Dias. Baixinho, né? O Daniel, ele é um atleta paralímpico, mas vê o que esse camarada já fez. Ele tem acho que mais de 20 medalhas de ouro olímpicas. É um negócio assim extraordinário. E é um cristão, alguém que usa. O Daniel usa. Ele usa a vida dele, o talento dele, os dons que Deus deu para proclamar a palavra de Deus. Assim. Ele é de Atibaia. Ele está bem próximo aqui. Eu vou dar um exemplo negativo. Você sabe que eu trabalhei na China. E na China tinha um time de futebol da cidade que nós não vou citar o nome nem nada. E 3 brasileiros estavam nesse time. Um deles era casado com uma portuguesa e os 2 crentes. E tinha um outro, que é mais ou menos do teu tamanho, que ficava na defesa, e um outro que era, acho que atacante também. E o senhor permitiu que nós nos aproximássemos e eu acabei, então, fazendo discipulado com esse irmão, muito, muito jóia, e a minha esposa com a esposa dele. Olha, um dia, o diretor, técnico, eles iam fazer um jogo, né? Não sei se era sábado ou domingo, e ele recebe um telefonema do pessoal do time. Fulano, você não precisa vir hoje não.
como assim? Eu sou o técnico, a gente vai, não precisa não. O jogo já está arranjado. Uau. Então, eles usam, muitos lá, lavagem de dinheiro, meu filho. Então, isso realmente, eu falei, poxa vida, que tristeza, né? Que judiação. E nós precisamos olhar para essa questão e de novo, pensarmos naquilo que a palavra de Deus pode fazer. Nós cremos realmente numa transformação, inclusive da sociedade, através de um movimento de formação através do esporte. Mas, de novo, não vai ser só o esporte. Nós temos vários institutos de esportes acontecendo em todo o Brasil e tudo, e a gente vê a coisa andando ainda de mal a pior. O que nós queremos realmente é isso. Então, há um conjunto, e talvez por isso o nosso envolvimento hoje esteja com esse tripé. Nós acreditamos que precisa haver uma questão do envolvimento no esporte, precisa haver um envolvimento na questão teológica, na questão bíblica, dos princípios de Deus, mas precisa haver um envolvimento também na família, porque tudo começa na família. Quando os pais, eles educam os seus filhos, quando eles têm a capacidade e a possibilidade de interferir na formação, na educação dos seus filhos, bom, aquele filho, quando ele chega na escola, quando ele chega no clube, quando ele chega no instituto, ele já tem uma base. E essa base precisa ser a palavra de Deus, para que esse menino cresça. E aí, se ele realmente tiver talento, se ele tiver aptidão para aquele esporte, ele vai seguir uma carreira vitoriosa e vai poder usar isso para a glória de Deus. Eu queria te fazer uma pergunta. Muitas igrejas, pelo menos que a gente conhece, usam o esporte para atrair pessoas. Né? Então, tem um campo lá, o pessoal tal, e vem alguém e acaba evangelizando. Eu tenho um irmão nosso que nós iniciamos lá na Bahia. Eu dei cursos, né, de evangelismo, discipulado lá, e dentro da família dele houve uma série de conversão e dali surgiu a igreja, que eles estão lá até hoje. E a gente percebeu, ele é técnico de futebol, ele usa isso, né? Como que esse teu sistema teria condições de começar a influenciar as igrejas? Porque eu acho que dali vem muita gente que pode surgir, até um bom profissional, né? Mas ao mesmo tempo já saindo para o esporte com um caráter diferente. Como que o teu sistema, o que vocês estão fazendo, poderia, de alguma forma, colocar os pastores alinhados com isso? Eu creio que várias igrejas já abriram seus olhos para essa questão do esporte. O que eu creio é que precisa haver um treinamento e uma formação da maneira como a gente deve usar o esporte. Uma maneira que eu, pelo menos na minha ótica, não é a melhor, e é uma maneira que tem sido comum das igrejas usarem, é que quando a igreja tem, por exemplo, um membro que seja um jogador famoso e tudo mais, a igreja usa a imagem dele como uma maneira de promover a si mesma, a igreja, atrair pessoas, porque ele vai estar lá, promover uma reunião e tal. Muito bem. Mas a maneira mais efetiva é quando nós conseguimos entrar nos lugares onde o esporte está acontecendo, ou mesmo a própria igreja, se ela tiver estrutura, criar uma estrutura para oferecer de esportes. Mas precisa haver uma outra metodologia para isso. Então, por exemplo, nós temos escolinhas de futebol de salão, futebol, basquete, vôlei, em vários lugares. Mas quando uma igreja se propõe a fazer um ministério de esportes e uma escolinha de qualquer modalidade que seja, ela precisa estabelecer dentro desse programa da escolinha algo que seja diferenciado das outras e que inclua a palavra de Deus. Mas uma coisa que eu vejo também e durante muito tempo nós fizemos isso, né? Eu me lembro de fazer. Então, nós vamos ter o futebol aqui na igreja, vêm as pessoas que não são aqui da igreja, não conhecem a Jesus ainda, e aí jogam futebol e em determinado momento a gente para e faz um devocional aplicando um princípio bíblico numa linguagem do esporte.
puxa vida, mas a pessoa que veio e que não é cristã, ela se sente enganada, ela se sente falando, puxa, estava super gostoso aqui, vai parar agora. Ou seja, a palavra de Deus se torna uma coisa não agradável e a receptividade disso é muito pequena. Pensando nisso, esse mesmo homem, o pastor Cass, lá da África do Sul, ele criou um programa chamado Ubabalo. Ubabalo é uma palavra em africano que significa a graça de Deus. E o Ubabalo, ele propõe a ideia de uma metodologia onde você inclua os princípios bíblicos durante a prática do esporte. Então, tem uma escolinha que está treinando lá futebol, por exemplo. A garotada está lá, tá, então um técnico chega e diz, olha, hoje, essa semana nós vamos treinar passe. Então, o passe vamos começar o primeiro exercício aqui, e aí vai um rapaz, um atleta, um menino, perto um do outro, um passando a bola para o outro, aí daqui a pouco muda a perna, uma perna, outra perna. Ele vai aumentando a dificuldade, afasta um pouco mais e tudo. Olha, agora daqui para frente, para fazer o passe, você tem que chamar o nome da pessoa antes de passar. Então, fala, Raul, aí eu passo a bola. Raul, Fernando, aí passa a bola. Aí vai aumentando a dificuldade, em determinado momento ele para e explica o que é o passe dentro do futebol. Bom, o passe dentro do futebol é a comunicação dos jogadores. Se não houver uma boa comunicação, você não vai conseguir chegar no seu objetivo, que é o gol. Volta o treinamento e continua aqui o treinamento mais um pouco. Daqui a pouco termina o treino, o primeiro dia ele vai dizer, então, vocês aprenderam hoje, passe, é muito importante, é a comunicação. Bom, mas nós temos comunicação também em casa, com as pessoas e tudo. Como é que é a sua comunicação com seus pais, com seus familiares? Então, vai entrando devagar. Vai entrando nessa ideia, Raul. E a semana inteira que o fundamento vai ser passe, você vai trabalhar simultaneamente com isso a ideia da comunicação. E isso, no final da semana, vai se estender com a ideia de que é o seguinte, há uma comunicação que é importantíssima e que está interrompida, que é a nossa comunicação com Deus. E como é que nós podemos restabelecer a nossa comunicação com Deus? Porque sem a nossa comunicação com Deus, nós não vamos chegar ao objetivo que nós temos na vida. E qual é o objetivo da nossa vida? É conseguir a realização, uma vida que vale a pena, que tenha propósito. E, por final, o objetivo da vida é glorificar Deus. E sem se comunicar com Ele, isso é impossível. Então, esse é um exemplo, mas temos várias coisas, né, nisso aí. Paty, o que você tem a falar? Um pouco mais. Do seu ponto de vista de mulher, como você vê, que tipo de influência você poderia dar para pessoas, inclusive dentro de igrejas, né, para captar as mães e enfim. Eu pensando em tudo que foi falado, né, desde o treinamento com paternidade, esse material foi desenvolvido para a mulher assumir ou reassumir ou retomar o seu lugar. Porque Deus nos criou com um propósito. E o propósito é da gente ser auxiliadora idônea. Sim. E é uma auxiliadora. É quem auxilia, não é quem está à frente. E a Bíblia fala muito sobre o papel da mulher, a capacidade da mulher. Não é um livro machista, não é uma regra machista, muito pelo contrário. Mas nós vamos nos unir quando a gente entende essa posição de Deus na nossa vida, o desejo que Ele tem que a gente realize. O melhor de nós vai ser dado quando a gente realmente entende que nós temos uma identidade em Jesus, que Ele nos criou com propósito, e que aí nós vamos ser auxiliadoras dos nossos maridos, muitas vezes em áreas que os nossos maridos não têm tanta facilidade, a gente pode ser um auxílio, mas é sempre um auxílio, né? O homem é o cabeça, o homem foi colocado como o sacerdote do lar, e isso é uma responsabilidade muito grande. E como que eu posso, em parceria com Deus, ser aquilo que Deus deseja que eu seja para o meu marido, seja no ministério com aconselhamento. Então, nessa parte, a minha fala com as mulheres é entender a identidade, que elas entendam, né, a identidade delas em Jesus e o papel delas como mulher, como esposa, como mãe,
E aí vai se desdobrando nas características, nos dons e talentos que cada uma das mulheres tem, sempre voltando de que a base é, lembre-se que Deus te criou com propósito. Mas o interessante é que a maioria das pessoas no mundo não consegue entender que a mulher e o homem são diferentes. Vocês têm qualidades que nós não temos e vice-versa. Por isso, nós nos completamos. Quando o homem foi criado, ele foi criado com um propósito, né? A palavra deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então, é interessante que essa palavra unir é como se fosse uma cola, não dá para você tirar, e uma só carne, como se fosse uma só alma. E Deus, então, ele colocou o homem como cabeça, não um ditador, mas um cabeça com um auxiliador idôneo que caminha ao lado do homem. Vocês têm coisas que nós não temos. Por exemplo, vocês conseguem pensar e fazer coisas, várias delas, simultaneamente. O homem não. Vou dar um exemplo bobo. A mulher está ali na cozinha, fervendo leite, fazendo arroz, não é? E está dando uma madeira para o nenê e falando com uma amiga, né? Aí surgiu alguma coisa. Fernando, vem cá, assume aqui que eu preciso ver isso. Bom, com certeza ele vai afogar a criança, que derrubar o leite e tal, chamar a Maria de José, mas tudo bem. Por quê? Porque, e você já deve ter feito isso, eu faço. Eu ponho o leite e fico olhando. E olha lá. E ainda assim o leite derrama, às vezes. Tá. A mulher faz 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Uma conversa entre as mulheres é totalmente diferente da conversa. O homem, quando está conversando objetivamente sobre um assunto, futebol, seja o quê. A mulher, ela fala um negócio, depois a outra fala outra, ela junta tudo e elas estão se entendendo. Né? Por exemplo, ele está lá assistindo um time de futebol dele. Está lá, todo concentrado. E você soube que a tua amiga teve nenê. Né? Aí você chega, Nando, olha, vamos nos trocar, assim, porque a gente tem que ir visitar tal fulano assim, tudo bem? Não, tudo bem. Passa um pouco, vem você, já terminou, e aí, vamos? Hã? Vamos aonde? Ué, eu falei para você que nós íamos visitar. Você falou para mim isso? Então, eu sempre falo para a Graça, quer falar comigo? Fica na frente da televisão. Mas é isso. Nós somos diferentes. Vocês veem coisas que nós não conseguimos ver. Só para finalizar nesse exemplo, como somos diferentes e nos completamos, eu tive uma empresa, né? Éramos em 4 sócios. Quando éramos em 13, fomos buscar um que era um engenheiro, que era fantástico na área de motores, de automóvel. Nós fomos visitá-lo. Ele era pai de um missionário. Tá bom, espanhol e tal. E nós descemos, eles estavam lá embaixo, de branco, todo, né, todo fazendo... E sobe, a Graça tinha ficado em cima, foi apresentar, tal, falando sobre se ele gostaria de ser sócio com a gente, e fomos embora. Quando nós saímos, a minha esposa falou para mim e para o Paulão, não faça sociedade com esse homem. Eu falei, você é doida? Como não faz? O cara velho já, né, seus 60 e poucos anos, barba branca, cabelo branco, pai de missionário, sujeito profundo conhecedor da mecânica e tudo. Mas qual é o problema? Não sei, mas não faço. E os 2 bobos não demos ouvido na época, né? Não dava ouvido. E fizemos. Bom, era o cara maior estelionatário da minha vida que você pode imaginar. O cara deu golpe, o cara fez tudo, fugiu com o dinheiro da empresa e foi para a Espanha. Então nunca mais eu deixei de ouvir a minha amada esposa, Graça. Não é? E a palavra, só para fechar, nós estamos terminando, fala bem claro que
Deus realmente tinha planos, né? No versículo, lá em capítulo 2 de Gênesis, por isso deixa o homem pai e mãe, se une, é uma palavra como se fosse cola, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Só que, por incredulidade na palavra de Deus, Deus tinha falado para o homem não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comer certamente morreria, mas de toda árvore você pode comer. O diabo chega perto da mulher. A mulher tudo recente, não sabia se animal falava ou não falava, e chegou e se aproximou. Eu falei, é certo que você não pode comer de todas as árvores do jardim? Eu falei, não, de todas nós podemos. Nós não podemos tocar e nem comer da árvore que está no meio do jardim, porque pode ser que a gente morra. Deus não disse que não podia tocar, ela já cresceu, e a árvore que estava no meio do jardim não era a árvore proibida, a árvore do meio do jardim é a árvore da vida. A árvore proibida estava ao lado, né? E pode ser que morra. E o diabo propõe, não, é certo que não morrerá. E ela então, vendo que o fruto era agradável aos olhos, bom para comer, bom para dar entendimento, comeu e deu para o marido. Qual foi a consequência direta disso? Não vou ler tudo, mas quando fala a respeito da mulher, disse assim, porque Deus estava amaldiçoando, né? E a mulher disse, multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filho. Olha agora. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Deixou de ser auxiliador idôneo. O homem deixou de amar a esposa no sentido de dar-se. E ela agora está debaixo do calcanhar do homem. Quando uma pessoa recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o homem volta a amar a esposa, daí o seu treinamento, no sentido como realmente Cristo amou a igreja, e a mulher se torna submissa ao marido, não como um capacho, voltando à posição inicial, usando os seus talentos e dons, sua capacidade, da mesma forma que nós, como igreja, sujeitamos ao Senhor por amor. Então, isso houve uma mudança. E o mundo não sabe dessa diferença. E por isso nós hoje temos um referencial para as crianças invertido. Quem é o cabeça da casa? E chegou o ponto hoje que as crianças é que são cabeça. Exato. Não é mais nem pai nem mãe. É ela que dá a ordem. Tá bem? Então é exatamente isso, Raul. Eu creio que a gente precisa olhar para essa questão com uma seriedade muito grande. A família é o coração da sociedade, a célula máter ali. Quando a gente consegue acertar de novo o casamento, marido e mulher, e o relacionamento pais e filhos, a gente já vai ter um avanço muito grande. Muito grande. Palavras finais, Paty. O nosso desejo, a nossa oração e o que a gente tem trabalhado tanto com as famílias, a maioria são envolvidas com o esporte, que era onde a gente sempre viveu, mas hoje tem se espalhado nas igrejas e a gente deseja servir as igrejas, servir o reino através de uma pregação que redime o papel do homem, redime o papel da mulher, do atleta, porque se não for a palavra de Deus e o evangelho verdadeiro, não existe redenção, não existe a menor chance. Então a gente sabe que somente esse evangelho que vai recolocar cada um no seu papel e fazer com que o plano de Deus, através de disciplina e discipulado, avance aqui nesse mundo que está tão carente de um evangelho verdadeiro. Amém. E você, meu amigo? Eu queria só terminar com um texto de Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, que diz o seguinte: Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Nós sabemos que
já foi enviado esse Espírito através de João Batista. João Batista no capítulo 1, Lucas no capítulo 1, fala sobre esse papel de João Batista. Mas essa questão de que esse tem sido o nosso objetivo hoje, fazer com que o coração dos pais se converta ao coração dos filhos, o coração dos filhos ao coração dos pais, e isso é possível através de Jesus. Amém. Muito obrigado por vocês terem vindo. Foi realmente um grande privilégio. Marcos, palavras finais, depois você ora. Tá bom. Não, achei super interessante tudo que foi falado, a questão aí de você trabalhar com a família e principalmente a criança sendo, vamos dizer assim, evangelizada e tendo os princípios. Quando ela entrar no esporte, ela já vai ter uma base sólida para realmente fazer com que o nome do Senhor seja glorificado, né? Então você já começa ali da base, o que vocês estão fazendo, que vocês tiveram uma visão aí maior, né? Isso é muito importante, eu achei muito interessante. Então você ora encerrando. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado porque foi nos elucidado, Senhor, tudo que acontece com relação ao esporte, com relação à família, com relação até ministérios dentro da igreja. E muito obrigado por esse tempo, Senhor. Que o Senhor abençoe, Senhor, a vida desses dois missionários, o Fernandão e a Pati. Que o Senhor continue, Senhor, prosperando e fazendo com que o ministério deles cresça cada vez mais. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, espero que tenha sido bem edificante esse tempo que nós estivemos aqui com esse casal maravilhoso que eu conheço há tantos anos, lá pelos idos de 91, e que você possa estar conosco novamente. E volto a insistir, entre lá no nosso canal, Raul Nogueira Canal, e procure algum tema que você gostaria de ver no playlist. Todas as quartas-feiras, às 18h30, e nas sextas-feiras, também às 18h30, nós estamos ao vivo no Face. Nas quartas-feiras é um tema esporádico, né? Nessa quarta nós falamos para não adulterar a palavra de Deus. E na sexta-feira nós estamos dando continuidade ao estudo de Daniel, né? Escatologia em Daniel, versículo a versículo. Se você não pegou os anteriores, entre lá, assista, porque é muito bom para você ter realmente uma visão mais completa, tá bem? Que Deus abençoe. Até a próxima vez, se Deus assim permitir.